Agora sim, vamos mostrar, produção, a sonora do Jair Bolsonaro xingando os brasileiros de maricas. Então pode soltar. Lamento, todos nós vamos morrer um dia. Aqui todo mundo vai morrer. O Sérgio vai morrer um dia. Né, Sérgio? Não adianta fugir disso, fugir da realidade. Tem que deixar de ser um país de maricas. Olha que prato cheio para a imprensa. Ó. Prato cheio para a urubuzada que está ali atrás. Ali. Tá aí o presidente Jair Bolsonaro, ele fala aquela barbaridade, e aí fala, a imprensa vai repercutir, vai comentar essa barbaridade que eu tô falando. É isso que ele tá querendo dizer quando ele, imediatamente após soltar uma dessas, de que o Brasil precisa deixar de ser um país de maricas, já vem, olha só a manchete que eu estou dando para a imprensa. É claro que é uma retórica completamente imbecil. Ele está falando para o país deixar de ser de marica, significa que o país é. Então ele está xingando o povo brasileiro, que ele prometeu defender, em nome do qual ele sempre se coloca quando está posando de combatente da corrupção, inclusive, né, como fez durante a campanha, de combatente da esquerda corrupta, de combatente da desculpa da governabilidade para fazer alianças com o Centrão com base em toma lá da cá, tudo aquilo que ele fez quando ele assumiu o governo. O toma lá da cá e agora a sabotagem, né, do combate à corrupção, depois que veio à tona a sujeira no gabinete do filho, e inclusive os R$89 mil depositados pelo Fabrício Queiroz e pela Márcia Aguiar, esposa do Queiroz, na conta da Michelle para o Jair Bolsonaro. Então, maricas é quem precisa desviar dinheiro público em gabinete para subir na vida. É quem precisa interferir na Polícia Federal para blindar a família contra a investigação de desvios. É quem foge da imprensa e ataca jornalista porque não tem como explicar os R$89 mil depositados na conta da esposa por um operador de esquema de desvio de dinheiro público que está em prisão domiciliar. Maricas é quem torce contra uma vacina que vem, evidentemente, para prevenir a população, para que a população não se contamine de uma doença que já matou mais de 160 mil compatriotas, por medo de perder a eleição. Está politizando eleitoralmente a questão da vacina. Então isso sim é coisa de maricas. Agora, falar que é coisa de maricas, você ter algum bom senso, ter precaução ao lidar com essa pandemia, ele que previu no máximo 800 mortes no Brasil pela Covid-19. Hoje, eu estava até vendo aqui o dado, são mais de 162 mil mortes por Covid-19. O Bolsonaro, ele errou em mais de 200 vezes a sua previsão. Você imagina um engenheiro que precisa calcular, sei lá, quanto de concreto uma pilastra consegue sustentar num edifício. Se ele erra o cálculo em 200 vezes, o prédio cai. Pessoas podem morrer. Se um médico erra o cálculo ao aplicar um medicamento numa pessoa, qual vai ser a reação cardíaca, erra em 200 vezes, a pessoa pode morrer. Agora, o presidente fala qualquer bobagem e depois ainda diz, como disse agora há pouco, o antagonista está registrando, que a pandemia foi superdimensionada. Ele que errou em 200 vezes o número de mortes, botando para baixo até 800, que aconteceu no país. Então isso é de uma delinquência verbal absolutamente asquerosa. Mas ainda tem mais. Pode soltar a produção. E está cheio de malandro de olho nela. O Brasil é um país riquíssimo. Assistimos há pouco aí um grande candidato à chefia de Estado dizer que se eu não apagar o fogo da Amazônia, levanta barreiras comerciais contra o Brasil. E como é que nós podemos fazer frente a tudo isso? Apenas a diplomacia não dá. Né, Ernesto? Que quando acaba a saliva, tem que ter pólvora. Senão não funciona. Quando acaba a saliva, tem que ter pólvora. Senão não funciona. Ele está falando sobre a relação com o governo Joe Biden, que ele nem sequer reconheceu ainda a vitória, evidentemente na apuração, conforme a gente estava falando aqui. Então é um discurso de quem faz pose de machão o tempo todo, de quem posa de valente. Já fiz essa análise aqui. O Bolsonaro tem isso, é a pose de machão o tempo todo. Então a relação dele com a pandemia, por exemplo, é aquela coisa, não, a máscara não adianta muito, isolamento social, para que isso tudo? Vamos enfrentar de peito aberto. Esse é o discurso dele.
Quer dizer, você veja a lógica desse jogo. O Bolsonaro era militar da escola de paraquedismo, né? Vai dizer o que é saltar de paraquedas também é coisa de maricas? Quer dizer, vai saltar então de peito aberto, sem paraquedas? Quer dizer, as pessoas estão tomando as suas precauções, seja para evitar qualquer risco de morte, seja para evitar a morte, seja para evitar ficar 2 semanas doente e perder trabalho. Que elas precisam fazer, às vezes não tem pessoa para substituir, inclusive nesse momento. Cada momento durante a pandemia tem uma circunstância, tem um cenário diferente. O Bolsonaro já estava lá em março querendo que todo mundo fosse para a rua do mesmo jeito. E é óbvio que sem você ter informações, acaba resultando no desastre, que foi o que aconteceu em boa parte no Brasil. Então é lamentável esse tipo de postura de quem investe, alimenta mentes binárias. É tudo assim, uma questão de coragem ou covardia. Aí depois ele vai lá, vou interferir sim na Polícia Federal, posa de machão, fazendo uma sujeira, e tem gente que acredita, olha só como ele é valente, ele realmente vai interferir na Polícia Federal. Aí ele redobra a aposta, não, é uma questão de pólvora. Ele já está criando aí um atrito diplomático antes de sequer reconhecer o governo do novo presidente dos Estados Unidos, obviamente se consolidando tudo isso depois de toda essa polêmica que a gente tem narrado por aqui. Então Jair Bolsonaro está dobrando a aposta no seu discurso delinquente e vamos ver como é que os eleitores reagem nas eleições municipais e depois em 2022. E ver se daqui até lá ele vai tentar moderar o discurso, deixando de posar de machão, ou se ele vai continuar investindo nesse tipo de comportamento.